Boa noite, galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre como retirar a pele abdominal pelo plano de saúde. Para quem não sabe, para quem não me seguia antes ou para quem chegou recentemente, né? Eu fiz a cirurgia de abdominoplastia depois de ter perdido peso, então vou abordar um pouco sobre. Porque até pra mim, na verdade, eu nunca achei que conseguiria fazer pelo plano de saúde ou até quem sabe pelo SUS. Sempre achei que teria que pagar a cirurgia. E é uma cirurgia muito cara. Hoje ela, pelas minhas pesquisas, de 10 a 30 mil reais. Tem uma variação muito grande. Em média, né, o número que eu achei hoje é de 20 a 30 mil, com um bom profissional. A gente sabe que qualquer procedimento estético é bem caro e a gente não pode economizar numa hora dessa. Então acaba saindo um valor super alto mesmo, né? Tudo bem, Juliana? Boa noite, gente. Então, recapitulando, falar um pouco sobre a abdominoplastia. Vamos lá. Sobre a. Até vou dar um feedback meu que aconteceu bastante. Eu tenho plano de saúde, eu sempre faço exame. Então eu tô sempre me cuidando nesse segmento, né? Sempre acompanhando tudo. E eu sempre perguntava, tentava me informar com o recepcionista, todo mundo, e sempre me diziam que eu não conseguiria fazer pelo plano. Então acaba que a desinformação, às vezes, não é por maldade, por algo do tipo. Existe uma desinformação até dentro do hospital. Porque eles não querem divulgar, porque o plano de saúde é uma iniciativa privada para ter lucro. Então, tipo, quanto menos você usufruir do seu benefício, melhor para eles, querendo ou não. Por isso que o plano de saúde, quanto maior for sua idade, mais caro ele fica, porque a tendência é você acabar utilizando mais, né? Olha só, 8 quilos, hein? Parabéns. Caramba, Juliana, fico muito feliz, de coração mesmo. Boa noite, João. Boa noite, Sabrina. Então, o plano de saúde, ele acaba que é uma iniciativa privada e ele quer economizar o máximo possível. Então, ele vai fazer de tudo para você não ter acesso a essas informações. Existe uma regulamentação pela OMS de vários procedimentos que o plano de saúde ele é obrigado a cobrir. Então, são N coisas que você consegue fazer. Qualquer pessoa consegue pesquisar e ter acesso a essas informações. Perfeito, não esquece. Verdade, perfeito. Pautando aqui, galera, dia 7/7, vou fazer uma aula às 8 horas da noite que vai se chamar Noite da Decisão. Todo mundo que quiser uma aula prática sobre como emagrecer de forma prática e algo que não foge da caixinha, não precisa comprar salmão lá dos árabes, não é algo assim, algo simples e prático que funciona de verdade, se inscreve na aula, que dia 7/7 às 8 horas eu vou dar essa aula. E ela não vai ficar gravada, ou seja, se inscreve mesmo, tem que estar presente no dia. Quem perder, vai perder a oportunidade do ano. Sem ladainha, linguagem prática, justamente para todo mundo ter esse mínimo de discernimento. Vai ajudar muito mesmo, de coração. E aí, sobre a abdominoplastia. É um processo bem incisivo. Vamos falar sobre... Eu sempre gosto de pautar. Tem muita gente que quer fazer, mas às vezes não precisa da cirurgia. Então, sobre a cicatriz, por exemplo. Fica uma cicatriz. O médico, o profissional, ele não... Pelo menos o que eu pesquisei, ele nunca vai te falar e vai te dar uma esperança muito grande de como vai ficar. Por quê? Cada pessoa tem uma reação a respeito dela. Ou seja, você pode ficar com uma cicatriz quase que imperceptível. Sempre vai dar pra ver, se você reparar. Mas dá pra ficar quase que imperceptível. Ou você pode ficar com uma cicatriz do tamanho de um dedo. Então vai depender muito da recuperação, se você se cuida direitinho no pós-operatório. E também, óbvio, da sua recuperação com seus machucados, né? Geralmente pessoas que têm mais queloides, algo do tipo, tendem a sofrer mais. Alguma dificuldade dermatológica, né, no caso de recuperação. Então isso tudo tem que ser pensado, não age assim de forma instantânea, não vai sem pensar bem antes de ver se realmente vai compensar. Eu sempre gosto de pensar o seguinte: imagina o pior cenário, ou seja, vamos supor que fique um dedo de cicatriz. Para mim vai ser vantajoso? Se sim, faz a cirurgia, que aí você não tem nenhum risco de ter uma frustração, entende? Então isso eu gosto de abordar também pra te motivar, porque tem muita gente que não quer emagrecer com medo de ficar flácido. Porque realmente, às vezes, se você tá um gordinho assim, não muito acima do peso, ou às vezes você emagrece e fica muito flácido, às vezes você tava melhor, assim, em tese, né? Não é o meu ponto de vista, mas muita gente encara dessa maneira, quando você tava um pouquinho acima do peso.
Porque as pessoas veem, tipo, a pessoa acaba dando uma envelhecida, querendo ou não. A flacidez, ela acaba com a gente. A flacidez, como ela vem com a idade, a gente assimila isso a uma idade mais avançada. Então acaba envelhecendo. É bem complicado. Então pense bem antes de fazer. Eu até separei uma imagem aqui. Vou mostrar pra vocês sobre a cicatriz. Vamos lá. Primeiro, existem dois tipos de abdominoplastia. A clássica, ou seja, é feito um corte na horizontal, na sua parte baixa. Basicamente, ele vai juntar ali a sua parte quase que da virilha com a sua barriga novamente. Você não vai ter mais aquela dobrinha, ou seja, vai se tornar uma coisa só, como era para ser. Então é um corte na horizontal. E também tem a abdominoplastia, que é chamada abdominoplastia em âncora. Inclusive foi a que eu fiz. Que aí é um corte na horizontal e um corte na vertical. Essa é mais incisiva. Quando que ela é indicada? Eu vou dar o meu exemplo. Eu, embora tive muito peso, eu sempre tive a cintura boa. De coração mesmo, eu sempre tive essa noção que a minha cintura é o que é chamado de cintura amarrada. Ela é um pouquinho mais fechada já. Só que óbvio que com a pele, não dá pra você ter essa noção 100%, mas já dava pra perceber. O que eu tinha não era tanto a pele pra baixo. Era mais a pele, se eu forçasse minha pele pra frente, eu conseguia ver uma dobrinha assim. Uma dobra pra cá e uma dobra pro outro lado. Não sei se dá pra vocês verem bastante. É que eu ainda tô com um curativo, então não dá pra mostrar. Em breve eu vou postar uma foto pra mostrar um antes e depois. E eu posso já adiantar que me surpreendeu, ficou muito bom mesmo. Como eu falei pra vocês, eu tava esperando o pior cenário. Então acaba que, como veio um resultado ótimo, veio um resultado fora do comum pra mim, até agora, né? Eu tô 100% satisfeito com a cirurgia, já logo adianto, então recomendo pra quem tiver essa coragem. Então voltando, pra quem tiver a pele um pouquinho mais pra trás, vamos supor, você abaixa e aí você sente seu abdômen cair, seria recomendado a âncora. Você pode fazer o primeiro procedimento da abdominoplastia clássica e em seguida você fazer a em âncora, se você não gostar. Só que qual que é o grande porém? São 2 recuperações. Deixa eu ler aqui. A minha cintura é alargada mesmo, mas até dezembro eu vou estar mais show. Vai sim, com certeza. Melhora muito só emagrecendo, sem auxílio de cirurgia. Às vezes o pessoal acha que só com a cirurgia, mas eu acho que é só em casos muito mais expressivos. Na maioria das vezes é só em casos muito mais expressivos que vale digamos, o risco-benefício, entende? De você ficar com uma cicatriz que você vai ficar, do que você ficar um pouquinho flácida. Porque às vezes você consegue reparar isso. Boa noite, Bruna, tudo bem? Você consegue reparar isso só com atividade física. Vou te dar um exemplo prático. Às vezes a mulherada na academia não entende que o personal deu treino de costas, por exemplo. Se a pessoa tiver as costas um pouco mais alargada, tende a diminuir essa pele da região do abdômen, porque ela fica mais distribuída. Então, por isso que, com o tempo, acaba que ela melhora muito. Às vezes, tem muita gente, eu escutei isso na academia, por exemplo, de mim. Personal, por exemplo, dizendo, pô, mas eu tinha 110 quilos, emagreci e ficou tranquilo. Pô, primeiro, depende, que nem tinha mais ou menos 1,90 m, então é outro cenário. Pra algo não tão incisivo, às vezes não compensa. Eu também não faria. Eu, que tinha 148, já pensei bastante em fazer, ou não. Mesmo quando eu consegui pelo plano, sabendo que seria, entre aspas, de graça a cirurgia, eu fiquei bem reflexivo, né? Bem reflexivo no assunto. Então, é algo para se pesar bastante. Mas daí, se você tem plano de saúde e quer fazer a cirurgia, vamos lá ao procedimento técnico, tá? Primeiro, se o seu plano de saúde ou o seu hospital requerer que você passe primeiro no clínico geral, você pode passar no clínico geral, explicar a situação e pedir um encaminhamento para consulta do cirurgião. Em seguida, ele vai fazer uma avaliação. Nessa avaliação, o que vai ocorrer? Ele vai ver se você realmente precisa e vai ver o grande porém. A maioria das pessoas que fazem são pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Geralmente, quem faz a cirurgia bariátrica, digamos que já está no escopo dela ali de fazer abdominoplastia depois. Agora, uma pessoa que emagreceu na raça, ela vai começar a fazer essa análise, entende? Primeiro, todos os médicos, eles sempre vão avaliar
risco-benefício. Isso tá até no juramento deles, ou seja, ele só vai fazer qualquer procedimento em qualquer pessoa se o benefício for maior do que o risco, entende? Então ele vai avaliar. Aquilo ali pode estar te fazendo mal do ponto de vista físico ou psicológico, geralmente é no ponto de vista psicológico, porque acaba que a bala bastante frustra a gente, né? Você passou ali anos, meses, anos treinando, fazendo dieta, pra você não ter o resultado que você esperava, e isso dá um impacto psicológico, não tem jeito. Então, ele vai sempre avaliar isso. Se ele falar pra você que é bem plausível você conseguir fazer, o médico do plano, primeiramente, ele vai elaborar um laudo e em seguida você vai dar entrada. Aí o plano de saúde ele pode ou não autorizar. Só que é o seguinte, pela OMS ele é obrigado a autorizar se você conseguir provar que aquilo ali é necessário para você. Então, óbvio que nem sempre, se você quiser fazer para 100% fins estéticos, exemplo, perdi 10 quilos e achei que ficou uma dobrinha ali, quero fazer. Provavelmente eles vão conseguir negar isso pra ti. Agora, se for algo mais expressivo, tipo, tirou a camisa e a pessoa perguntar pra você, caramba, que procedimento você fez? Tipo, ficar nítido mesmo, que você tem uma boa quantidade de pele, a chance é 100%, literalmente, é 100%, tem que cobrir. Se o médico se recusar a dar esse laudo, a te ajudar, você passa num cirurgião plástico particular, pede o laudo pra ele, atestando tudo que você precisa fazer. Não é só abdominoplastia, se for o caso, por exemplo, de uma bariátrica, consegue colocar até silicone e afins. Consegue fazer todos, operar a parte do peito, tudo. Todas as cirurgias. Então, pega esse laudo com o cirurgião plástico no particular, você vai gastar uns R$500 numa consulta. No meu caso nem precisou, então eu vi casos de pessoas que precisaram, mas eu vejo muitas pessoas médicos que vê que você está decidido, é melhor ele já adiantar ali e já correr contigo, né, por assim dizer. Que você vai conseguir, se você colocar na justiça, você vai conseguir, isso é 100%. Aí vamos supor, seu plano de saúde não quis ajudar, você precisa mesmo fazer. Você foi no advogado, você foi no cirurgião plástico, perdão, conseguiu o laudo atestando que você precisa, em seguida você vai no advogado. Com o advogado você entra com uma liminar contra o seu plano de saúde. E, gente, eu vi feedbacks de coisas, de processos que saíram super rápidos. Não acho que vai ser cansativo, não acho que você tem risco de perder. Se for nítido mesmo, vai 100% porque é obrigado. Às vezes você pode ganhar até um ressarcimento. Daí em diante já não fui mais a fundo, porque não foi o meu caso. Mas tática, como é que eu posso falar? Perdão. É considerado uma prática abusiva do seu plano negar, já que está previsto isso, entendeu? Quando você assina. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. A Mari aí, tudo bem, Mari? Vou mostrar pra vocês agora como ficam as cicatrizes. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, bacana. Deixa eu tirar aqui Vou mostrar na câmera frontal. Explicando. Essa daqui da tela é a abdominoplastia clássica, igual eu falei. O corte na horizontal. Uma barriga normal e o corte na horizontal. A que eu fiz, gente, foi a abdominoplastia em âncora, que é o corte na horizontal e na vertical. Então, realmente é uma cicatriz bem mais incisiva. O que tá me deixando bem feliz, falando pra vocês? O corte de baixo, ele tá um pouco mais expressivo. Porém, o corte do meio tá muito tranquilo a recuperação. O meu umbigo parece um antigo. Literalmente, eu mesmo não consigo notar a diferença. É que realmente, como tá inchado, eu ainda não posso mostrar. Mas em breve eu vou mostrar pra vocês e quero motivar as pessoas a não se limitarem a fazer o processo de emagrecimento por conta disso, entende? E de coração mesmo. Mesmo que você fosse pagar a cirurgia, valeria a pena, vai tranquilo. Mas pra quem já tá em processo de emagrecimento, vale a pena começar a pagar, porque tem uma carência, né? Geralmente os planos têm pelo menos 12 meses para processos mais incisivos, assim, gravidez, algo do tipo. Mas vale a pena, porque às vezes você paga entre 200 e 400 reais num plano, por exemplo. Vai uma pessoa mais velha 200 a 500 reais, dependendo do plano. Só que é uma cirurgia no valor de 20, 30 mil, então vai acabar você recuperando muito facilmente isso. E aí depois que você entrou com o advogado, é basicamente aguardar. O teu plano vai aceitar.
E aí você precisa fazer os exames. Novamente, o plano de saúde contra você. Ou seja, se provar que tem algum risco para ti, foi provado, vamos recapitular. Você passou no cirurgião, no plástico ou no particular, já conseguiu que o seu plano aceitasse. Já foi previsto, já foi obtida a informação que aquilo ali vai ser algo positivo para você, certo? Como o plano vai tentar novamente negar a sua cirurgia com os seus resultados dos seus exames. Então você vai fazer uma série de exames. Uma série de exames mesmo, é bastante coisa, gente. De exame de sangue, a raio-x abdominal, ultrassom, né, no caso. Vai avaliar suas costas, ortopedista. Deixa eu lembrar qual mais exame que eu fiz. Creatinina. Nossa, só de sangue foram vários. Foi até mais de uma coleta. Mas são 7 exames mais ou menos que você faz. Varia de pessoa para pessoa. Ele vai avaliar, exemplo, se você for uma pessoa diabética, ele vai pedir alguma coisa em outro parâmetro. Se você for uma pessoa tradicional, geralmente é ultrassom abdominal, exame de sangue e... eu esqueci o nome do outro agora, me fugiu da cabeça, mas eu vou lembrar até o final da live e já falo pra vocês. Legal, essa live é super importante pra quem está emagrecendo. A maioria dos players do mercado não são ex-obesos. Eles não têm essa bagagem pra orientar. Isso é verdade, quem passa acaba tendo esse feedback. E até, eu não acreditei, gente, até recapitulando. E eu não acreditei de verdade quando o médico falou pra mim que eu conseguiria fazer. Então, que nem eu disse pra vocês, o próprio pessoal do hospital às vezes te informa que não pode. Então é algo que a gente tem que ir muito nas entrelinhas. Que nem eu disse, eles não querem divulgar nada disso. Pra eles não é vantagem fornecer qualquer procedimento pra vocês. A vantagem pra eles é você pagar o plano de saúde e deixar lá, e nunca precisar, entende? Por isso que é mais barato quando a gente é mais novo, que tende a gente a utilizar menos. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então é bem por aí mesmo. Aí depois que você faz os exames, se for teve alguma alteração sanguínea, teve pressão, hipertensão, algo do tipo, o teu plano vai tentar negar. Então, já é muito importante, principalmente para quem está emagrecendo, já ir fazendo esses exames e ver o que está ruim para já ir melhorando. Exemplo, tô com um pouquinho de... minha glicemia está um pouquinho mais alta do que o habitual, do que o que seria recomendado. Então, já vai tratando ali. Às vezes, alimentos mais integrais, não sei se às vezes precisa de medicação, se tiver pré-diabético, não sei. Mas já vai tratando para que você esteja em dia com a saúde. Porque se você chegar nesse momento e tiver com todos os exames em dia, eu vou falar o que aconteceu comigo. Em menos de um mês você faz a cirurgia. Aí eles vão querer correr o mais rápido possível para fazer, porque seu plano de saúde, ele vai entrar com todos os procedimentos de acordo com o médico, material que será utilizado, e isso tem um tempo máximo, entende? Então é muito rápido depois que acontece. Se eu não me engano, no meu caso, eu conseguiria fazer quando foi aprovado mesmo, uma semana depois. Na segunda-feira eu já conseguiria fazer a cirurgia. Óbvio, né? Porque eu já tava no peso certo, já tava tudo certo. Mas eu marquei para depois, no caso, por conta das férias escolares. Vamos ao procedimento agora. O médico, ele não vai te falar o quanto que ele vai cortar da sua barriga até o dia da cirurgia. Primeiro porque não tem como tangir como que você vai estar no dia. Às vezes a gente acorda mais inchado. Pelo menos foi o que o meu médico me passou. Então, isso você não vai saber, de coração. Só que o que me foi passado, ele vai retirar o máximo possível de pele. Então é isso. O máximo possível de pele até onde você tenha mais saúde. O tipo de corte é definido e no dia ele marca com a caneta. Aí você sabe o quanto que vai cortar. Esse era meu maior medo da cirurgia. Porque eu pensava assim, vou passar por tudo isso. Já pensou se ele faz um corte pequenininho e não resolve o problema? Óbvio que nunca vai ficar 100%. Que nem eu gosto de falar bastante. Aqui se faz, aqui se paga. Eu ter chegado aos 148 quilos, eu não posso esperar que eu vou voltar a ser uma pessoa 100% normal. Mas eu posso falar pra vocês hoje que minha barriga tá 90%. De coração mesmo. Mais do que eu esperava que ficasse. Muito bom mesmo. Tudo bem, gente? Tá entrando mais o pessoal aí. Da cirurgia. A cirurgia, ela dura entre 1 hora a 3 horas em média. Depende de pessoa, depende do tipo de corte.
Que nem no caso para quem vai fazer o corte só na horizontal e não na vertical, a cirurgia tende a ser mais rápida e menos incisiva e o pós-operatório melhor. Para quem vai fazer em âncora, tende a ser um pouco mais complicado. Por que o pessoal sempre fala? Por que essa cirurgia ela é muito complicada e muito incisiva? Uma vez que você engorda, as suas veias elas dilatam para conseguir transportar mais sangue porque seu corpo aumentou. Aí você imagina, você emagrece, o seu corpo ele só faz o processo para mais, ou seja, ele dilatou as suas veias, aumentou a espessura dela, só que ele não diminuiu quando você emagreceu. Então por isso que você vê aí muitos ex-gordinhos triatletas, muitos ex-gordinhos super fortes assim em academia, porque é algo que você constrói e fica, entende? Então quando isso fica, você tem um transporte muito alto. Então no momento que o médico for fazer o corte, imagina o quanto de sangue que não vai sair, já que você tem, digamos, uma pressão maior. Então é complicado, o tanto de sangue que você perde é muita coisa. Não há casos de que precise fazer uma transfusão de sangue, né, durante o processo. Eles nem pegam essa informação, não precisa. Só que você perder, no meu caso, eu estimo aí que eu perdi mais ou menos 1,5 litro durante 7 dias, vamos colocar aí. Então você fica muito debilitado, tá? Então você chega no dia lá, a cirurgia geralmente é marcada de manhã. Você chega na cirurgia, vai pro quarto, aguarda um pouco. O pessoal te traz a roupa, você toma um banho no quarto, já tudo certinho, e já fica com o pijama cirúrgico, né? Em seguida você já fica na maca, já fica deitado no quarto, onde você será internado depois, pelo menos o procedimento do meu hospital, mas na maioria dos casos é nessa linha de pensamento. Mais ou menos meia hora antes, vem a enfermeira e te busca e te leva pro centro cirúrgico. Aí você já fica no centro cirúrgico, já te colocam a meia elástica que tem que utilizar. Em seguida de colocar a meia elástica, colocam um ponto no seu braço. Por quê? A cirurgia ela vai ser feita com a anestesia RAC, aquela mesma de grávida, e geralmente sedação. Ou seja, você não sente da perna para baixo. Só que há uma preocupação minha também, que até alivio vocês aqui, você não vai sentir anestesia, porque geralmente grávida toma acordada, né? No meu caso, eu fui sedado antes de tomar anestesia. Então não senti dor tomando anestesia. Aí, como eu disse, entre 1 hora e 3 horas de cirurgia. No meu caso demorou 2 horas e meia, mais ou menos, entre 2 e 3 horas, não lembro o número exato agora, mas acho que foi 2 horas e meia. E você volta pro quarto. Da recuperação, varia muito de médico para médico. Como eu disse, o meu médico, ele já é um pouco mais, digamos assim, raiz. Então, no mesmo dia ele já me botou para andar. As 2 vezes, não querendo traumatizar ninguém, eu passei mal, gente. Passei mal, pressão despencou, achei que ia desmaiar, não conseguia andar direito, tipo, não mais que 10 passos. Por conta da anestesia. A anestesia, ela é complicada. Quanto em quilos foi retirado? Professor, acredita que eu não tenho essa informação ainda? Eu vou voltar no meu médico agora terça-feira e eu preciso me informar. Mas eu não sei se eles pegaram isso, de coração. O que eu posso falar é que eu tava com 86 a 87 quilos na cirurgia e hoje eu tô com 87 quilos, 88. Tô basicamente com o mesmo peso, mas eu tô muito mais inchado. Eu estimo que foi algo entre 2 e 3 quilos. Foi algo entre 2 e 3 quilos, mas não me foi me dada essa informação, porque quando eu acordei, o médico já tinha saído, ele vai fazer outro procedimento e acabou que perdi. Mas eu estimo que foi algo entre 2 e 3 quilos. Ele tirou, posso falar assim em números, só da parte vertical, uns 15 centímetros. Então é bastante coisa mesmo. Só que o que vai variar do peso que é retirado? O peso que é retirado, geralmente no meu caso que eu tinha um pouco menos já de gordura ali, não era tanto o caso de gordura, era mais o caso de pele mesmo, tende a ser menos. Agora para muita gente que vai fazer ainda com um pouco mais de gordura, tende a ser mais. Mas sai bastante. Já vi casos aí, tem um cara que eu sigo que eu acho que ele perdeu, foi mais de 100 quilos. Eu vou até postar uma coisa dele, muito sensacional. Ele não é daqui, é da Tailândia ou Jamaica, não lembro o país agora. E ele fez a cirurgia, ficou ótima. Cara, muito expressivo. Ele deve ter perdido uns 10 quilos de pele ali tranquilamente mesmo. Mas então, voltando, aí você vai se recuperar
E aí, basicamente, você tem a alta, o pessoal sempre fala assim, eu vi muito na internet isso. Ah, você tem alta de 2 a 4 dias. Não tem muito um número exato. Você tem alta quando você consegue andar e fazer suas necessidades sozinho. Então, óbvio que você não vai ter alta já logo nas primeiras horas. Tem todo o tempo ali pra você passar anestesia e tal, mais ou menos umas 8, 12 horas, que você fica mais deitado, quase que 100% deitado. Mas foi o que me foi dito. Eu, no caso, tive dificuldade pra caramba pra urinar depois. Demorou quase 16 horas pra conseguir urinar sozinho. Por conta da anestesia você não sente nada, então você não consegue fazer força. Aí no momento que eu urinei já me foi dito que era quase certo que eu teria alta no dia seguinte. E foi dito e feito. No dia seguinte, na parte da manhã, eu tive alta. E aí, voltando, eu tô fugindo bastante do assunto da cirurgia. De como conseguir, né? Apesar que já abordei, querendo ou não. Basicamente, no dia seguinte você vai pra casa. Muita dor de cabeça, gente. Acontece bastante dor de cabeça. Bastante mesmo. Por conta da hack, se você levantar, a dor de cabeça ela é insana. Mas se você ficar deitado, sem dor de cabeça. Mais ou menos se ela continua por uns 4, 5 dias e depois ela tende a parar. É mais tranquilo. Quando para a dor de cabeça, já era, gente. Já era mesmo, de coração. Não tem mais nada. Porque você consegue andar já, nesse período você já está recuperado. E você não tá mais sentindo praticamente nenhuma dor. Óbvio que você tem o tratamento de antibiótico justamente por isso. A única questão daí em diante, de 4 ou 5 dias em diante, é que você tem que andar curvado. Você não consegue ficar totalmente ereto. Então você tem que ficar curvado até você pelo menos tirar o curativo. Quando a cirurgia termina, o médico ele faz 2 curativos. Um curativo que vai ficar e um curativo que você vai trocando pelo menos uma vez por dia. A primeira vez demora 48 horas para você tomar banho depois da cirurgia. Aí depois eu troquei uma vez por dia o curativo. E essa parte de baixo não troca. Você toma banho com ela, ela não sai no banho. Só sai quando você volta no médico e ele tira. Entende? Junto com o dreno. Nossa, tinha esquecido de abordar a respeito do dreno. Você fica também com um dreno. Uma bolsinha que basicamente tira o sangue. São 2 tubos que entram na vertical dos 2 lados do seu abdômen. Mais ou menos 30 centímetros, só que é imperceptível. Eu nem sabia que tinha 30 centímetros até chegar lá no dia para retirar. Não sente dor nenhuma, não incomoda também. Você só não pode esquecer e dar um tranco nele ou algo do tipo, porque aí dói bastante, porque tá bem sensível. E aí geralmente sai bastante, que nem eu disse pra vocês. Por que eu falei que eu devo ter perdido algo em torno de 1,5 litro de sangue? Só em 9 dias que eu fiquei em casa, eu perdi mais ou menos 800 ml do dreno. Mas também não é só de sangue, tem um pouco de gordura. Você vê que tá mais, digamos, daquela cor de margarina, por assim dizer, pra ficar bem nítido, sabe? Aquela margarina derretida. E até o médico falou que sai bastante gordura mesmo. Por isso que vai acontecer nesse processo de desinchar, por assim dizer. Então, não só durante a cirurgia, como depois você acaba tendo uma perda bem expressiva. Porque quando você diminui o peso, digamos que você precisa de menos sangue, tem vários poréns, então acaba diminuindo por um todo. E aí, mais ou menos 9 dias depois, você tira esse curativo da parte de baixo, e aí já é vida normal, já pode andar ereto, já é vida normal. E sempre utilizando a cinta, galera. Eu sou um cara que eu sempre pesquisei bastante, até então eu achava assim, pô, a cinta, ela não afina a cintura nem nada, então não vai adiantar, sempre pensei assim. Só que o porquê que você utiliza a cinta? A cinta, por ela dar essa pressão abdominal, ela diminui a circulação ali. Então com isso tende a você ter uma cicatrização melhor. Então por isso que ela é muito importante. Eu mesmo não tirei, nem a cinta nem a meia elástica. É muito importante mesmo. Vou falar agora. O pessoal mandou algumas perguntas na enquete que eu mandei de manhã. Se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar no chat. Vou responder essas perguntas aqui. Deixa eu ver se já não tem algo que eu falei. Separei 5 aqui. Ó, deixa eu ver quem foi que mandou. A Rebeca mandou: com qualquer plano de saúde dá pra fazer? Todo plano que segue a regulamentação vai cobrir a cirurgia, não só essa cirurgia de abdominoplastia, como qualquer outra que está prevista pela OMS. Então é bem tranquilo. Como eu disse pra vocês, se recusar é considerado prática abusiva, tem que fazer. Quanto tempo de cirurgia? O Bruno mandou. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Quanto tempo de cirurgia? Tempo de cirurgia, como eu disse pra vocês, varia entre 1 e 3 horas. Primeiro vai depender do
do procedimento que você vai fazer, se vai ser a abdominoplastia clássica ou a em âncora, como eu disse. Mas entre 1 e 3 horas. Geralmente aí, que eu vi entre 1 hora e meia, se for o corte tradicional, e pouco mais se for a em âncora. Mas varia, gente, não tem como... Vai de pessoa para pessoa. Se a pessoa perdeu 100 quilos, ela tem mais pele para retirar, então às vezes é mais complicado. Pode ser. Ó, essa daqui é legal, hein? A Bruna tinha mandado. Pode ser feita em todas as idades? Então, como eu disse pra vocês, o que o médico ele vai avaliar? O risco-benefício. Às vezes, se você tem um pouco mais de idade, 60 anos que seja, mas o médico avaliar que aquilo ali vai trazer um benefício grande pra você, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquila, não vai ter problema nenhum. Vai muito de médico pra médico, mas sempre acontece, gente. Acho que nunca é tarde, não. Traz muito benefício psicológico. Pra mim era algo que me incomodava justamente por isso que eu falei pra vocês. Você imagina, você passa o ano todo treinando, fazendo dieta, e você coloca uma roupa mais justa, não fica muito legal, você acaba se sentindo mal. E tipo, não é pelo que os outros vão pensar, é por você mesmo, de coração. Eu acho que minha chave virou, foi justamente nisso. Quando eu parei de pensar no que os outros iam pensar e comecei a me preocupar comigo, entende? Não queria mais ser o Brad Pitt, ser o Tom Cruise. Eu queria melhorar, entendeu? Então, basicamente, quando você muda isso e começa a pensar nisso, quero melhorar dia após dia, quero ser melhor do que ontem, acaba isso. Juliana, minha mãe operou e ela sempre disse que a cinta salvou ela porque ajudou demais. Realmente, ajuda muito, até na postura. Porque que nem eu disse pra vocês, 9 dias curvado. Meu Deus, aí com a cinta ela te ajuda depois você ajusta ela mais, né, obviamente. Ela vai te ajudar nesse processo pós-operatório de muito mesmo. Até ela ficar mais ereto, porque é complicado. Deixa eu ver se alguém mais mandou. Nem me fala nessa frase. Ó, a Bruna já se inscreveu na aula, ressaltando aqui novamente, galera. Na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, vai ser a noite da decisão. Se inscrevam na aula, o link tá na bio. E lá eu vou explicar de forma prática, vou dar uma super aula de forma prática como você faz para emagrecer. Então vou explicar muito ali, algo que eu não abordo tanto aqui, porque eu não gosto muito de falar, às vezes porque precisar de um pouquinho mais de tempo. Então ali vai ser uma aula completa, basicamente, e eu resumi, que nem eu disse no começo da aula, não fica achando que vai gastar milhões de reais para fazer uma dieta ou algo do tipo. São coisas simples, gente. Às vezes vegetais, arroz, feijão, comida típica brasileira que já ajuda você muito. O pessoal às vezes tem muito preconceito com feijão. Hoje me mandaram até uma pergunta no direct abordando a respeito disso. Perguntaram se o feijão era saudável. Às vezes a gente vê muito... Qual que é o nosso problema hoje? Pelo ápice do fisiculturismo e das pessoas que fazem dieta para puramente fins estéticos, a gente acaba vendo muito isso. O pessoal só comendo só arroz e frango, batata doce e frango. Eles comem às vezes uma opção só de carboidrato, uma opção só de proteína. Não é porque aquela ali é melhor. É porque fica mais fácil de calcular. Porque como eles contam tudo que eles calculam, não só na quantidade, mas nos macros que a gente fala, na quantidade de carboidrato, proteína e gordura, se o cara colocar arroz, feijão, abobrinha, frango e afins, fica complicado para uma pessoa que vai fazer aquilo ali durante 365 dias no ano. Então eles acabam reduzindo às vezes arroz e frango para ficar mais fácil, entende? Porque eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que o nutricionista, o personal, o coach dele, passou para ele assim, você tem que comer 50 gramas de carbo. Então ele sabe que são 200 gramas de arroz, porque em média 100 gramas de arroz tem 25 gramas de carboidrato. O pessoal sempre fala assim, arroz é carboidrato. Não, arroz tem carboidrato. Então não vou entrar mais no assunto para não fugir mais, mas uma palhinha do que vai ter na aula também. A Sara mandou: isso me desmotiva demais, treinar e fazer dieta e a barriga não ficar no jeito. Passei por 3 gestações, queria muito conseguir fazer pelo convênio, mas acho impossível. Parabéns pela sua conquista. Não é impossível, Sara. Passa no cirurgião do seu plano ou vai no cirurgião plástico pelo particular. Vai ser os 500 mil reais que seja que você faça de investimento mais bem investidos, porque é obrigado a cobrir. Se for muito... Se você olhar no espelho e tiver a certeza que é algo muito tangível ali, digamos, tem uma dobrinha clara, nítida, vai cobrir, vai por mim.
100% de... Às vezes você consegue até um ressarcimento se o convênio proibir essa prática, entende? É bem tranquilo. Aí mandaram aqui também se sua cicatriz ficou grande. Ela ficou grande por ser o corte em âncora. Mas em quesito da cicatriz em si, ela só ficou mais incisiva na parte baixa. Na parte do meio tá muito tranquila. Mas eu entendo também porque eu acho que quando o doutor ele tomou a decisão ali foi onde ele mais cortou, digamos assim. Mas ele esticou, né? Então não tem jeito mesmo. É um pouco mais incisivo. Deixa eu ver aqui. Pessoal que tá entrando aí, boa noite, gente. A live vai ficar salva também. Então, pra quem quiser mandar pra conhecido, pra pessoa que às vezes fala que não vai emagrecer por conta disso, pode mandar também. Porque se eu tivesse assistido uma live dessa, eu teria feito a cirurgia 1 ano atrás. De coração, nem esperava fazer novamente aqui. Às vezes a falta de informação é complicado. Então é isso, galera. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vou encerrar a live de hoje. Voltando, semana que vem, dia 7/7, 8 horas, se inscrevam na aula. O link tá na minha bio. Aprendendo a emagrecer de forma prática, gente. E é isso, galera. Uma boa noite a noite da decisão. O link a Juliana mandou aí. Muito obrigado, gente. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.